Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Às 9. Jornal das 9, das manhãs 360, que tem a edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, a União Europeia saúda a vitória de Peter Magyar nas eleições húngaras. Bruxelas fala num retomar do caminho europeu. Já do lado dos Estados Unidos ainda não há reação oficial à derrota de Viktor Orbán. Confirmaram-se as projeções. Peter Magyar é o vencedor das legislativas na Hungria. O líder do partido TISA, de centro-direita, consegue a maioria no Parlamento e promete a libertação da Hungria. Já Viktor Orbán, ultraconservador, admite uma derrota que descreve como dolorosa, mas promete continuar a lutar pela Hungria na oposição. Agora, vamos às reações. Oficialmente nem Donald Trump, nem qualquer representante da Casa Branca fez qualquer comentário até ao momento. Ainda assim, João Gama, há reações de peso dos Estados Unidos. De um antigo presidente dos Estados Unidos e de uma antiga candidata presidencial, Barack Obama recorreu à rede social X para descrever a vitória de Peter Magyar como uma vitória para a democracia e para todo o mundo. No mesmo sentido, Hillary Clinton escreveu nas redes sociais sobre uma vitória não apenas para a Hungria, mas para as pessoas que valorizam a democracia em todo o mundo. A antiga candidata presidencial que concorreu contra Donald Trump nas eleições de 2016 celebrou assim o fim do regime autocrático de Viktor Orbán. E na Europa, em sentido contrário, os líderes europeus encaram a vitória de Peter Magyar como uma aproximação a Bruxelas. É o caso, por exemplo, de Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, escreveu esta madrugada que esta noite o coração da Europa bate um pouco mais rápido, sublinhou a esperança de que os resultados possam ser sinal de mudança na relação entre a Hungria e a União Europeia. Também Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, quis passar essa mensagem de união e escreveu no X que o lugar da Hungria é no coração da Europa, dando assim os parabéns ao antigo eurodeputado Peter Magyar. E também os aliados políticos de Viktor Orbán, como Giorgia Meloni, deram os parabéns ao novo primeiro-ministro. É uma política com conhecida proximidade ideológica a Viktor Orbán. Agradeceu ainda assim no Twitter ao ainda primeiro-ministro a colaboração intensa nos últimos anos, dando depois os parabéns ao primeiro-ministro eleito da Hungria. Líderes europeus de países como França, Alemanha e Reino Unido foram rápidos a deixar felicitações, esperam trabalhar e aprofundar o projeto europeu ao lado do novo primeiro-ministro da Hungria. João Gama com as reações às legislativas na Hungria. Em Portugal, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro também já felicitaram o novo chefe de governo, António José Seguro e Luís Montenegro. Esperam um trabalho conjunto em prol do projeto europeu. E Carla, afinal, quem é Peter Magyar, o novo primeiro-ministro da Hungria, eleito ontem à noite? Tem 45 anos, é formado em Direito, chegou a pertencer ao partido de Viktor Orbán, mas saiu e teve uma ascensão mediática meteórica. Rui Casanova. Peter Magyar saltou para a ribalta da política na Hungria com a ajuda da mulher que chegou a ser ministra da Justiça de Viktor Orbán. Peter Magyar divulgou um áudio de Judith Varga, na qual a mulher falava de um caso de corrupção que deu origem a um escândalo político na Hungria e foi a partir daí que cresceu. Já divorciado, chegou a ser acusado de violência doméstica, acusação que sempre negou, numa altura em que começou a tornar-se mais conhecido. Depois deste escândalo, começou a criticar publicamente o Fidesz, o partido de Viktor Orbán, e a expor a corrupção do primeiro-ministro, líder de quem, em tempos, Peter Magyar teve um póster no quarto. Subiu mediaticamente nos últimos 3 anos e agora chega a primeiro-ministro, mas ainda há poucas informações sobre como será a governação. É um político conservador, de centro-direita. Durante a campanha percorreu o país e focou-se, além de Budapeste, nas áreas rurais, algo que lhe valeu muitos votos.
prometeu durante a campanha medidas duras contra a imigração ilegal, e por isso também conservador. Prometeu ainda a resolução de problemas relacionados com a saúde e a educação na Hungria e, sobretudo, a recuperação das relações com a União Europeia e a NATO. Aqui uma clara diferença face ao primeiro-ministro Viktor Orbán. Rui Casanova com o perfil de Peter Magyar, o vencedor da noite eleitoral na Hungria. Na análise, a editora internacional do Observador, Kátia Bruno, sublinha precisamente que o novo primeiro-ministro ainda é um desconhecido e deixa, por isso, uma questão sobre o futuro. Peter Magyar ainda é um desconhecido. Parece muito mais europeísta do que Orbán era nos últimos tempos, mas sabe-se pouco mais para além disso, ou seja, esse europeísmo ainda não é muito concretizado. E, portanto, isso também nos levanta a questão se ele sempre foi mais europeísta e durante a campanha não o quis assumir porque achou que a questão da Ucrânia não seria uma questão muito popular junto ao eleitorado húngaro, ou se, na verdade, essa é a sua posição e agora quis apenas fazer bonito no discurso, digamos, para agradar a Bruxelas. A análise da editora internacional do Observador, Kátia Bruno, que destaca também a maior proximidade com a União Europeia. Este é também o tema da história do dia de hoje e as eleições húngaras vão estar em análise no Contracorrente depois do Jornal das 10. Troca de acusações entre os Estados Unidos e Irão no dia em que a Marinha norte-americana vai começar a bloquear o Estreito de Hormuz. Teherão acusa Washington de pirataria. E avisa que vai implementar um mecanismo permanente para controlar o local. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irão defendeu esta manhã que o bloqueio anunciado pelos Estados Unidos é ilegal e por isso Teherão admite responder, ainda assim sem dar detalhes sobre o tipo de mecanismo que Teherão pode colocar no terreno para controlar o estreito. O bloqueio naval dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz deve começar esta tarde, vai ser aplicado aos navios que usem portos iranianos, uma medida que já fez o preço do barril de petróleo voltar a ultrapassar os $100 nas últimas horas. Entretanto, o Reino Unido revela que não vai participar no bloqueio aos portos iranianos. Notícia da BBC, apesar dos Estados Unidos não poderem contar com navios e soldados da Marinha Britânica, o Exército vai continuar a disponibilizar caça-minas e mecanismos anti-drone. A BBC, um porta-voz do governo britânico, assegura que o Reino Unido vai continuar a apoiar a liberdade de navegação e a abertura do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo mundial. E para o professor António José Telo, a ameaça americana de bloqueio do Estreito de Hormuz deve ser levada parcialmente a sério. Convidado do Gabinete de Guerra desta manhã, o professor catedrático na Academia de História Militar explica que esta ameaça é uma medida intermédia que os Estados Unidos vão tomar enquanto estudam outras possibilidades. Em primeiro lugar, é de facto uma ameaça. Em segundo lugar, penso que parcialmente é para levar a sério. Ou seja, é uma medida intermédia que se toma enquanto se estudam as possibilidades em aberto. Ou seja, é uma missão perfeitamente ao nível e ao alcance das forças americanas. Portanto, sim, é uma ameaça que está ao alcance da Marinha Americana e que tem alguns efeitos. Agora, esses efeitos não são decisivos, longe disso, porque isso significa que o Estreito de Hormuz passa a estar ainda mais fechado do que estava até agora. Com prejuízo do Irão, é certo, mas com prejuízo da economia internacional também. O professor António José Telo, na análise à ameaça dos Estados Unidos. Entretanto, a noite voltou a ser de ataques no sul do Líbano. Bombardeamentos israelitas fizeram 5 vítimas mortais. 9h10. Carla, que outras notícias vão marcando a atualidade? Hoje é dia de nova reunião entre Governo, Confederações Patronais e UGT sobre a reforma laboral. O encontro surge depois do chumbo da UGT à proposta do Executivo. Na véspera da reunião, as Confederações Patronais divulgaram uma carta em conjunto em que criticam a posição da UGT por ter rejeitado a proposta de revisão laboral. André Ventura aceitou o desafio de José Pacheco Pereira. Os dois vão debater hoje à noite na CNN de Portugal. O debate foi pedido pelo historiador, sendo que há algumas condições. Será um frente a frente baseado em factos e documentos sem condicionamento ideológico. O desafio foi feito depois da intervenção de Ventura nos 50 anos da Constituição, em que o líder do Chega afirmou que existiram mais presos políticos depois do 25 de Abril do que antes, durante a ditadura do Estado Novo. Luís Montenegro volta a celebrar os resultados económicos obtidos pelos governos da AD. O primeiro-ministro afirma que não foram aumentados impostos desde que tomou posse. As declarações foram feitas ao final da tarde, nas jornadas parlamentares
parlamentares distritais do PSD e CDS na Maia. Montenegro diz também que as novas regras de fiscalização dos contratos públicos têm como objetivo acabar com um país onde os governantes têm medo de decidir.